Glória, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marco Eliseu. Eu gostaria de tratar desse vídeo sobre um assunto polêmico, um assunto que eu tenho visto aí diversos homens de Deus, a quais eu respeito muito, falando sobre ele de uma forma em que parece ser contrária às Escrituras Sagradas. Então eu gostaria de ir pela palavra e mostrar alguns textos e argumentar aqui algumas coisas para que a gente possa entender bem, ok? Eu não quero aqui gerar conflitos, mas só quero defender um ponto de vista bíblico para que nós possamos entender um pouco, amém? Nós estaremos falando aí um pouquinho sobre a imortalidade da alma. Afinal de contas, a alma morre, a alma dorme, a alma vive. Como é que isso funciona no meio ou no mundo, né? No mundo físico, no mundo espiritual? É uma pergunta que nós ministramos aí no seminário teológico e houve essa pergunta, houve aí um debate sobre isso, né? E eu gostaria aqui de trazer alguns esclarecimentos concernente ao texto bíblico, amém? A primeira coisa que precisamos entender é a alma, o que é a alma, né? Para isso, vamos para a referência bíblica sobre essa questão é Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 2. Então é importante a gente seguir o texto bíblico. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 7, né? Aleluia, o verso 7 está escrito assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nessa versão diz assim, vamos entender o texto. Aqui está dizendo que Deus pegou o pó da terra, colocou nele um pouco de água, fez uma mistura ali e criou barro. O texto bíblico me refere ou faz bastante referências de nós sermos o barro. Jeremias, Deus traz lá o barro na mão do oleiro. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, de que questiona aos romanos, né? De que questiona o barro, aquele que está modelando. Deus pode fazer vasos de honra e tal e tal. Então, essa estrutura física é citada no texto como barro, como pó da terra. Então, o corpo físico, isso é, o corpo humano, o corpo em que temos aqui, ele foi composto de barro. Esse corpo faz referência aqui aos seres humanos. Por quê? Porque se eu for para 1 Coríntios, capítulo de número 15, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando vai falar concernente à ressurreição, ele fala sobre a estrutura do corpo. Ele fala que a glória do corpo físico humano é uma, a glória dos animais, o corpo, a estrutura dos animais é outra, a estrutura dos anjos é outra, então ele dos peixes são outras, então ele fala da questão corpo. Entenda, o corpo físico para o mundo físico, o corpo espiritual para o mundo espiritual. Anjos têm corpos espirituais e não físicos. Por isso que os anjos caídos, que são denominados de demônios, não têm legalidade neste mundo. Por que não têm legalidade nesse mundo? Porque eles não têm corpo físico. O próprio Jesus, o próprio Messias, para que ele pudesse executar aqui o seu projeto de salvação, ele precisou do corpo físico. Ele precisou da estrutura humana. Olha que coisa, lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 1, no verso de número 1 está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele está falando do Messias, que é Jesus, ele está falando de ser Deus. Olha o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, para que ele habitasse entre nós,
ele tinha que se fazer carne, tinha que se fazer o corpo físico. Depois eu entro nessa questão da carne aqui, fica fácil da gente entender. Então, quando o texto faz referência ao corpo físico, ora chamado de carne, que nesse texto de Jesus aqui faz referência sobre a carne. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele diz, olha, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ele também faz referência à questão do corpo físico. Às vezes eu pego alguém falando aí de a carne é fraca, dizendo que é a estrutura humana, a questão de pecados, a questão de concupiscência. Concupiscência é uma coisa, o desejo carnal, o desejo incontrolável, que é o significado da concupiscência, é uma coisa, mas lá no Getsêmani, Jesus não estava falando sobre a concupiscência, Jesus estava falando sobre a estrutura física. A estrutura física, ora é chamada de carne e também chamada de corpo. E aí o que nós precisamos entender lá em Gênesis 2:7, voltando lá novamente, o texto diz o seguinte, olha, e o homem do pó da terra lhe assoprou nas narinas o fôlego de vida. Assopro, aqui no original hebraico, é ruach. Ruach significa espírito. Então, observamos que espírito aqui veio do próprio Deus. A estrutura espírito no ser humano foi do assopro em que Deus deu ao corpo, à estrutura física. Esse ato acontece novamente depois que Jesus foi gerar vida na igreja. Jesus também assopra sobre os discípulos e diz a eles, recebam o Espírito Santo. Então, quando eles recebem esse assopro, forma-se aí a questão espiritual. Nós vemos essas duas referências de assopro, tanto na estrutura física e humana lá, como na questão da igreja. Então, são dois textos que podemos fazer referência dele. E, para finalizar, Deus diz lá em Gênesis 2:7, e o homem passou a ser alma vivente. Deixa eu explicar a questão de espírito. O espírito é o ser espiritual dos seres humanos. Nós somos espirituais em um corpo material, em um corpo físico. O espírito é o contato que nós temos com o mundo espiritual. É Romanos capítulo 5, e o Espírito de Deus comunica com o meu espírito. Aí o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então fala de uma questão espiritual, aonde nós temos acesso às coisas espirituais. E a alma, pastor, o que é a alma? A alma, ela é a sede dos sentimentos. Minha alma está triste, minha alma está alegre. Nós vemos isso nos Salmos, vemos isso na questão sapienciais, na questão dos profetas, em diversos textos bíblicos a gente vê isso, que os judeus referem à questão da alma como o coração. O coração porque é 3 músculos, o âmago, isso é o músculo interior que faz bombar, eles diziam que o sentimento estava ali. Então entendemos que a alma ela é a sede dos sentimentos e também a faculdade mental, aonde nós conseguimos discernir as coisas. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele não está falando da estrutura física, porque Paulo falou lá em 1 Coríntios 15 que a estrutura do corpo é diferente. Deus é espírito, nós somos seres humanos, Deus é criador, somos criaturas. E outra coisa, para os seres viventes, para os seres humanos na terra, Deus fez diferença no corpo. O macho tem uma estrutura, a fêmea tem outra estrutura. Você não vê isso nos anjos. Jesus, quando foi questionado sobre a questão do relacionamento nos céus, por causa de uma lei que existia,
onde se nenhum casamento ou ele não gerar filhos, o irmão tinha que casar com a esposa e gerar filhos nela, e os filhos não seria dele, seria do irmão. E aí ele fala sobre Sete, ele pergunta, e lá no céu ela vai ser esposa de quem? Jesus deixou bem claro que no céu não se casa nem se dá em casamento. No céu não tem macho nem fêmea, porque macho e fêmea, estrutura física para o corpo, ela é para um propósito na terra, no mundo físico e não no mundo espiritual. Anjos não tem macho e fêmea, não tem anjo nem anja. A gente vê anjos assexuados, isso é, sem essa estrutura física. Então entendemos bem o que é o corpo, entendemos bem o que é a alma. O que é a alma? Sede de sentimentos e faculdade mental. E entendemos o que é o espírito. Só para resumir simples. Aí faltou, pastor, a carne, né? Porque lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que eu tenho que andar em espírito e não na carne, que há uma luta. Então a carne referente ao capítulo 8 de Romanos está falando sobre a estrutura humana caída, depois a natureza do homem caído, ou o velho homem, ou as concupiscências, eu falei lá atrás, o desejo incontrolável de pecar. Então isso só é controlável se eu andar em espírito. Andar na carne quer dizer se afastar das coisas de Deus, negligenciar as instruções bíblicas. Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É estar em contato com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através do culto em si, da congregação, aonde eu reúno com outros irmãos que estão na mesma luta que eu, querendo ir para o céu, e um se ajuda o outro, edificando a cada um ao outro, para que nos apresentemos a Deus como varões perfeitos, maduros, isso é, crescidos espiritualmente, com conhecimento do que estamos fazendo. Essa é a proposta para o cristianismo. Então, nós aprendemos aqui, corpo, estrutura física, feita do pó da terra. Macho tem uma estrutura, muda os órgãos genitais. A fêmea tem outra estrutura na questão dos órgãos genitais. A questão da alma, sede dos sentimentos e discernimento. A questão do espírito é o meu contato com o mundo espiritual. Aí a gente vê que os animais têm corpo, os animais têm alma, só como sede de sentimentos e não como faculdade mental. E espírito, nenhum texto faz referência de animal ter espírito, e sim só alma. E a alma do animal está, segundo o texto bíblico, no seu sangue. Por isso não podemos comer o sangue, segundo o concílio da igreja lá em Jerusalém, no capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, quando fala lá sobre os 4 pilares. E a carne é a questão da natureza pecaminosa. Então aqui a gente entende a tricotomia humana. A questão aqui para nós é o seguinte: a alma, ela é imortal ou não? A alma, ela morre ou não? Bom, vamos para uma outra situação. Se a gente pegar ainda em Êxodo, porque o primeiro texto que fala sobre morte está em Êxodo. Êxodo capítulo 2 ainda. Só que agora, no verso de número 9, olha que diz o texto. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda árvore agradável à vista, boa para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10, saiu um rio e tal. Verso 11, 12, 13, 14, verso 15. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. 16, o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É o que diz o texto.
no dia que dela comeres, certamente, isso é, não tem como evitar, é inevitável, vai morrer, ok? Se a gente vê a narrativa do texto, na queda, no capítulo de número 3, a serpente induzida pelo maligno, ela convence Eva de comer. E Eva come do fruto e dá ao seu marido, e o seu marido também come do fruto. Interessante, uma pergunta para pensarmos: eles morreram? Porque no texto, Gênesis 2:17 diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a gente vê, olha que coisa interessante, 3, olha lá, ó, e o verso 6. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido e ele comeu. E aí, os dois morreram? O texto diz: e abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nu e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí Deus desceu dos céus, como fazia todos os dias. Só que desta vez Adão se escondeu de Deus, ficou com medo de Deus. E quando Deus se apresenta a ele, Deus pergunta: por que você se escondeu? Ele diz: é porque eu estou nu. E ele diz: quem disse que você está nu? Comeste da árvore da vida? Comeste do fruto que eu te mandei não comer? Isso é da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ele comeu. E aí entenda, o texto diz aqui, e aqui a gente precisa entender essa questão da imortalidade da alma, o texto diz, a sentença era: se comer, morreria. Eles comeram. Só que o corpo físico continuou vivo. Mas o espiritual, o espírito do homem começou a morrer. A sua alma teve uma mutação. O texto diz: e abriram-se então os olhos de ambos. Isso é, eles começaram agora a ver coisas que não via. A sua alma teve agora um outro estágio, um outro tipo de situação. Chegaram nele, até então não tinha medo, agora passaram a ter medo, agora passaram a ter vergonha um do outro. Então a alma entrou num processo diferente, da qual eles não viviam até aquele momento. E o seu espírito começou a morrer. Pastor, por que o senhor defende que o espírito começou a morrer? Bem simples. Se voltarmos para João, no capítulo de número 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos. Jesus, quando está falando com Nicodemos, ele diz o seguinte: olha, Nicodemos aborda Jesus e disse assim, capítulo 3, verso 2, este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Verso 3, então respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4, perguntou Nicodemos: como pode um homem, sendo já velho, nascer de novo? Porventura voltará ao ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus responde no verso 5, em verdade vos digo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha o verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te dizer essas coisas, o necessário é nascer de novo. Então aqui ele fala do nascer de novo numa questão espiritual e não numa questão física. Por isso a morte espiritual. Por isso, a separação espiritual, o salário do pecado é a morte. Isso é, a morte é a separação entre Deus e eu. Então, o que morre, primeiramente, mesmo eu estando vivo, com o corpo físico vivo, com a alma, com as suas funções ativas, é o espírito. Um homem sem Deus é um homem morto. Um homem sem o acesso a Deus é um homem que
que vegeta na terra, porque não consegue usufruir das coisas que Deus preparou e reservou para ele. Então nós entendemos que a morte, ela começa pela questão espiritual, porque ela veio, essa lei foi dada lá em Gênesis, aconteceu isso com Adão, e essa morte espiritual foi passada para todos os homens. Agora, quando nós temos acesso às revelações de Deus, e isso a gente vê lá em Colossenses, porque em Colossenses o próprio apóstolo disse que esse mistério que esteve oculto por muitos anos, olha no capítulo de número 1, verso 26, ao mistério que esteve oculto por séculos e de gerações, agora todavia se manifestou aos santos, os quais Deus quis dar conhecimento a qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, qual mistério é esse? Que agora Jesus habita em nós. E como isso acontece? Através do Espírito Santo que se comunica com o meu espírito. Pastor, como é que Deus habita em mim? Fácil de responder também. Em 1 Coríntios, quando Paulo vai tratar sobre as questões espirituais, no capítulo de número 7, ele diz assim: todo pecado que alguém comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu corpo. Ou não sabeis vós que é templo, que é morada de Deus, que o seu corpo não é seu, foi comprado por Deus. Então a gente vê que Deus habita em nós, somos templos de Deus. Beleza? Então uma questão aqui respondida. Bora para outra. O texto abordado por esses eruditos trata-se sobre a parábola de Rico e Lázaro. Você conhece bem o texto. Já até foi vinculado aí em algumas TVs, na verdade numa emissora. E aí o que acontece? A gente vê nessa parábola, ou nesse fato descrito ou narrado por Jesus, que tinha duas pessoas, um rico e um pobre. Um mendigo, pode-se dizer. O rico tinha toda a regalia, o mendigo com as suas feridas se coçava, comia daquilo que caía das migalhas da mesa do rico. Então morreu um dia o mendigo e morreu também o rico. O texto diz que o mendigo, por nome Lázaro, foi para o seio de Abraão. Para a gente entender o negócio aqui, foi para o Seol. O que é Seol? Regiões dos mortos. Seol é uma coisa, região dos mortos, é onde não tem ciência, não tem trabalho, lá é outra situação, não tem nada a ver com o mundo físico, é mundo espiritual. Só para a gente entender e não se embaraçar com o texto. E o texto diz, a Bíblia, nessa passagem de Lázaro e o rico, que o rico foi colocado num lugar de tormenta, chamado Hades, o inferno. Então, Hades uma coisa, Seol outra coisa. E o texto diz que lá no inferno, isso é, após a morte, esse rico, ele pensava, ele pediu, ó, manda aí Lázaro vir aqui, molhar a ponta, pelo menos molhar a ponta do dedo, por causa do que eu estou sentindo, eu estou com sede, eu estou em tormentas. E aí o texto diz que o pai Abraão, aqui é uma figura representativa, dizendo, não tem como, não dá para passar daqui para aí, nem daqui para cá. Aí então a sua faculdade mental do rico é ativada. Ele diz, então, ó, fala para Lázaro voltar lá na terra, para dizer lá que para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, para que eles se cuidem para não vir para cá. Aí o texto diz que o pai Abraão diz, olha, eles têm a lei e os profetas, isso é, eles têm a Bíblia lá. Se eles analisarem a Bíblia, eles vão se comportar para não virem. E ainda que, ou mais que, ele não está dizendo que é impossível, como alguém diz. Ele não está dizendo que Jesus disse que não aconteceria. Ele está dizendo aqui, ainda que.
Ainda que alguém passe pela região dos mortos e retorne, eles não acreditariam. E isso é uma verdade. Hoje a gente vê algumas pessoas que relataram, dizendo ter uma experiência pós-morte e não converteu ninguém. O mundo continua, as pessoas pecando e errando e se rebelando contra Deus. Então, é uma verdade de Jesus, uma afirmativa verdadeira e não uma afirmativa falsa. Aí então, Jesus deixa bem claro que não dá para passar. Beleza. Então aqui fala de a alma ativa na morte, e ativa aqui em dois sentidos. No sentido do rico, estava ativo a sua faculdade mental, os irmãos, estava para não vir aqui, e a sua faculdade sentimental, a sede dos seus sentimentos. Eu estou em tormenta. Eu não. Tormenta é o quê? É sentimentos. Então, no Hades, no inferno, se eu morrer hoje e for para o inferno, que é o Hades, eu vou estar com a minha alma ativa na faculdade mental e na sentimental. Eu vou entender, eu vou sentir. O texto indica isso. Agora, se eu for para o céu, pastor, bom, vamos usar um outro texto, um texto que eu pude observar que nenhum dos eruditos fizeram menção dele, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo de número 7, verso de número 9. Olha que coisa, o texto diz, Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, eis que uma grande multidão, que não podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, isso lá no céu, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, batendo palma e clamando com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Verso 11: todos os anjos e os 24 anciões, ou seres viventes, no seu trono, prostravam sobre o seu rosto, adorando a Deus, dizendo: amém. Louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos e séculos. Amém. Olha o verso 13. E um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem as vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14. Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e já não, olha aqui que coisa interessante, verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água vivas, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aqui fala de faculdade mental. Aqui fala, eles têm a faculdade mental, mas a sentimental foi modificada, porque receberam já algo. Antes aqui, isso aqui não fala de corpo glorificado, isso aqui fala de situação depois da morte. Pastor, quando a gente morre, a gente vai para debaixo desse trono? Não, aqui é uma situação específica, na grande tribulação. Hoje nós vamos para o paraíso, é o que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo de número, glória, quando ele disse lá, 14, né? Ele diz: eu conheço um homem
que há 14 anos, capítulo 12, não, 2 Coríntios 12, olha que coisa interessante, verso 2, conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aí ele diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aqui, sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, isso é, ao lugar em que os seres, os seres humanos que morreram em Cristo estão. Oh, glória a Deus! E ele disse, olha, eu ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem proferir. Ele fala de uma experiência que ele teve, ele pôde ver os céus, ele pôde ver o paraíso, o lugar onde os seres humanos estão. Pastor, mas nós não vai mais para o seio de Abraão? Não, não vamos para o seio de Abraão. E como é que eu entendo isso? É bem simples de entender também. Ah, pastor, isso faz referência àquele ladrão da cruz que diz lá, olha, se tu morreres hoje, lembra de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas como assim, se Jesus subiu no céu depois de 40 dias? É bem simples. Olha que coisa linda, quando a gente pega o texto bíblico, Paulo explicando a igreja, ele diz o seguinte, ele diz que Jesus, depois que ele morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Aleluia! Ele pregou o evangelho aos mortos, querendo dizer, eu sou o Messias, porque até então o pecado só era coberto, e agora o pecado foi removido. Eles creram então, ele levou cativo o cativeiro. Isso é, ele levou ali aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão e foi para o paraíso, terceiros céus, aonde está lá hoje, servindo a Deus, até aquele grande dia em que ele vai receber a ordem e o arcanjo vai soar a voz do arcanjo e vai soar a trombeta. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, segundo Tessalonicenses, e os que estiverem vivos também serão transformados. Então a gente vê que a alma, ela não é mortal. Esse negócio de sono da alma aí, meu irmão, não tem base bíblica. Esse negócio de o cemitério significa repouso, sono, isso daí pode até significar dentro de uma mitologia e tal, dentro de uma narrativa humana, mas quando se entra no cenário espiritual é totalmente diferente. O vídeo é bem longo, mas se faz necessário para que você consiga entender. Amém? Que Deus vos abençoe. Qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição para discutirmos um pouco mais esse texto bíblico. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém?